Programa Maxi Motor, estamos aqui em Campinas, no Hotel Royal Palm Plaza, que é o local que a Volkswagen do Brasil escolheu para fazer um lançamento histórico. O primeiro motor de 3 cilindros fabricado no país. Esse motor vai equipar o Fox e, sem dúvida, deve equipar também novos produtos da Volkswagen que vem por aí. Nós estamos ao lado do José Loureiro, que é gerente executivo de engenharia da Volkswagen, e o Loureiro é praticamente o pai desse motor. Faltou alguma coisa nesse motor que vocês deveriam ter feito e não fizeram, Loureiro? Não, o motor está pronto. Foi um trabalho grande de desenvolvimento com a equipe, não fui eu sozinho, a equipe de engenharia da Volkswagen trabalhou forte nisso. É um motor Total Flex, ele oferece 75 cavalos de potência. Mais do que o anterior? Mais que o anterior. De 4 cilindros? De 4 cilindros, o anterior fazia 72 cavalos, 76. E consome menos? E consome menos. Esses 75 cavalos e 82 cavalos quando abastecido com etanol. Peraí, Loureiro, vamos explicar para o nosso amigo telespectador aqui. Isso parece mágica, né? Vocês fizeram um motor que anda mais e gasta menos. Não é mágica, é tecnologia, inovação. É um motor que tem bloco de alumínio, tem 4 válvulas por cilindro, portanto é um motor de 12 válvulas, que são 3 cilindros, comando de válvulas variável. A vantagem de se ter um comando de válvulas variável é a disponibilidade de torque em baixas rotações, não só em baixas quanto em alta. E a curva de torque é muito interessante. A 2.500 RPM você tem 85% do torque disponível. De 3.000 a 3.800 você tem o torque máximo do motor. Ou seja, a grande vantagem para o consumidor é no trânsito da cidade, quando vai dobrar uma esquina, você está em segunda marcha, você acelera o motor, enche, responde rapidamente. Loureiro, você está usando o engenharês seu aí e certamente isso é muito importante. Mas para o nosso amigo ouvinte que é leigo, que não sabe o que é torque, né? Significa que o carro você não precisa acelerar tanto para ele andar, o carro não grita tanto, ele atende mais rápido. Exatamente, você não precisa ficar mudando tanto de marcha, você está com ele, você acelera e ele responde. Apesar de ser um motorzinho pequeno e econômico. Exatamente, apesar de ser um motor pequeno, 24 quilos mais leve, pelo fato de ser em alumínio, o carro fica 29 quilos mais leve por uma série de ações que nós fizemos no produto como um todo, ou seja, a relação peso-potência, o motor precisa fazer menos força para arrastar o carro. Bom, tem alguns outros itens que também a gente deve lembrar aqui, que pesam, né, no cômputo geral para que este carro tenha o desempenho que tem. Por exemplo, os pneus verdes, né? Isto também é um dado importante, que eles têm um atrito muito menor e o carro consegue um rolamento muito maior. Sim, nós utilizamos um pneu verde, fabricado aqui no Brasil, um pneu 175/70. Não é verde porque é cor verde. Não, nós usamos essa denominação pneu verde porque é um pneu ecológico. É um pneu que tem baixa resistência ao rolamento. É a mesma cor do outro pneu. É um pneu preto, ele tem sílica na composição e com isso você gasta menos energia para o veículo rolar. Ou seja, a resistência ao rolamento é da ordem o ganho na resistência ao rolamento é da ordem de 35%. E olha, Loureiro, eu andei com esse carro aqui na região aqui de Campinas, perto do Royal Palm Plaza, aqui na rodovia dos Bandeirantes, na rodovia dos Anhanguera, Santos Dumont, e realmente fiquei impressionado, porque eu tinha uma certa dúvida, sabe? Falei, 3 cilindros, 1.0, esse carro vai gritar o tempo inteiro e não vai andar. Vai ser econômico no final, mas não vai andar. Mas me surpreendi positivamente. O carro realmente você pisa e ele atende. Parece até uma motocicleta guardando as proporções, né? Sem dúvida, a taxa de compressão deve ter sido maior. Dentro do motor também, eu acho que houve um aperfeiçoamento, não só reduzir um pistão. Como eu disse, tem uma série de inovações tecnológicas, né? Comando de válvula roletado, que diminui atrito, biela com menor atrito, ou seja, com a somatória desses pequenos ganhos nos mais variados componentes, você consegue aumentar a eficiência energética e diminuir o consumo de combustível e acelerar o motor mais rapidamente. Né? A taxa de compressão que você mencionou é de 11,5 para 1, ou seja, está dentro dos padrões dos motores mais modernos.
A gente também utiliza uma tecnologia de polias triovais no sistema do comando de válvula, nas polias. Com isso, você diminui a vibração nas correias e tem uma situação do motor com rotação mais estável. Os esforços nas correias são mais constantes. E olha, uma coisa que eu observei também, Loureiro, é o isolamento acústico. Eu percebo isso muito com o rádio ligado, sabe? Eu gosto de ver o isolamento acústico do carro, eu ligo o rádio. Se tiver difícil para ouvir o rádio, é porque o isolamento é ruim. Mas nesse caso a gente deixou o rádio baixinho, dava para ouvir perfeitamente. Eu acho que a Volks reforçou o isolamento por causa do motor e acabou dando certo, que ficou com um comportamento geral melhor também. Nós refizemos o pacote de isolação acústica do Fox Blue Motion. O sistema de escapamento tem um volume 35% maior, o que diminui o ruído emitido pelo sistema de escapamento. O sistema do filtro de ar tem um silenciador, um ressoador, que atua numa determinada frequência, ou seja, o ganho de ruído foi bastante significativo. Nós estamos conversando aqui com o José Loureiro, que é gerente executivo de engenharia da Volkswagen no Brasil, sobre esta data histórica que o lançamento do novo motor de 3 cilindros da Volkswagen começa equipando o Fox. Certamente deverá equipar o Up. O Loureiro já disse que não tem a mínima ideia do que significa Up, né? É o novo carro da Volkswagen, né? Por uma questão aqui de sigilo, os executivos não podem falar nesse assunto, mas estamos falando aqui. Agora, Loureiro, lá fora, existe uma tendência desse downsizing de motores 3 cilindros? Quando se fala em downsize, nós sempre falamos um downsize de cilindrada, né? Nesse caso, nós estamos usando... quando a gente fala em downsize, por exemplo, você pega um motor de 6 cilindros e nós já praticamos isso no Brasil. Se você pegar o Passat, o Jetta, a potência que um motor 2 litros TSI oferece é a potência de um motor de 6 cilindros. Praticamente a potência de um motor de 6 cilindros. São 211 cavalos. Então, e é um motor 2.0 turbo. Então, isso é um tipo de tecnologia. No caso, nós estamos trazendo um motor com uma nova tecnologia, mas não é downsize, se considerarmos downsize em termos de cilindrada, porque a cilindrada é a mesma dos motores que nós oferecemos normalmente. Tá certo. De qualquer forma, aqui no Brasil já se sabe que a Ford muito em breve vem com esse motor 3 cilindros, a GM também vem com motor 3 cilindros, o HB20 já tem esse motor, mas é um motor importado. Vale lembrar que esse motor da Volkswagen é o primeiro motor nacional 3 cilindros. Que eu tenho conhecimento, sim. Esse motor é produzido em São Carlos, aqui no estado de São Paulo. Tá certo. Para finalizar, Loureiro, muita gente deve estar se perguntando, né? Puxa, é uma tecnologia nova, mas será que esse motor 3 cilindros dura mesmo? Será que daqui a 100 mil quilômetros, 150 mil não vai ter um recall? A Volkswagen deve ter testado arduamente esse motor. Sim, esse motor atende todos os requisitos de teste da Volkswagen. Nossos ensaios, nós percorremos mais de 2,4 milhões de quilômetros com as temperaturas de menos 15 graus Celsius a 48 graus Celsius positivos. E várias horas de ensaio em dinamômetros. É um motor bastante robusto que vai atender à necessidade de todos os brasileiros. Ok, nós estamos conversando com o José Loureiro, que é gerente executivo de engenharia da Volkswagen do Brasil, falando aqui de Campinas, o Royal Palm Plaza, nesta data histórica em que a Volkswagen apresenta este motor 3 cilindros, uma novidade, o primeiro motor 3 cilindros produzido no país. Loureiro, em termos de economia energética, você pode falar um pouquinho? Sim, esse motor, quando abastecido com etanol, o ganho de eficiência energética é da ordem de 17%. E quando abastecido com E22, que é gasolina, o ganho é da ordem de 16%. É muita economia e bastante desempenho. Tá certo, então o amigo que comprar esse Fox 3 cilindros, saiba que dará menos lucro para o posto de gasolina e mais lucro para o Sérgio Rez, que vai vender muito desses Fox 3 cilindros. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Maxi Motor. Entrevistamos aqui o José Loureiro, gerente de engenharia da Volkswagen. Muito obrigado, Loureiro. Obrigado.